Elizabeth Sanches, Juliana Caldas e Fabiana Souza. Então, quem fala, eu vou passar a fala para elas, depois no final a gente faz uns comentários assim, tá bom? Por favor, Beth. A gente pode falar assim, com o microfone, todo mundo? Ah, faz com o microfone, melhor. Eu vou me sentir muito importante, assim. Claro. O nome, né? Falar deu? Estão ouvindo? Está mais perto. Não. Ainda não? Não está errado. Então, vou pegar a Tá ligado? Ah, tá. Oi? Viram agora? Não? Sim? Meu Deus. Bom, se não ouvirem, por favor, assinarem o pague no começo, tá bom? Eu posso esquecer, eu sou muito adepta a isso, Bom, o meu trabalho, antes de começar, eu queria muito agradecer a todos que estão aqui, bastante público, fico feliz, o interesse de todos, né? Agradecer aos professores, com fundo musical, que é da mais emoção. Muito obrigada pelos professores presentes também, é sempre bom ter tanta gente boa escutando a gente, né? É uma honra, na verdade. Nunca vi tanto professor para eu ouvir assim. Sinto honrada. Eu gostaria, então, de agradecer a todos e dizer que minha proposta de trabalho, na verdade, está bem no começo ainda, né? No começo do doutorado, não comecei esse ano, mas comecei no ano passado, e a pesquisa mesmo não começa esse ano, estou distante da transmissão ainda. E o título, a psicanálise na fortuna crítica da obra clariciana, é uma das coisas que eu pretendo analisar, estudar no meu doutorado. Eu acho que só pelo título já dá para ver que eu tenho um certo interesse pelo tema. Eu explico por quê. Tudo começou quando eu fui convidada para participar do grupo de estudo de crítica literária e psicanálise da professora Judith e da professora Cleusa no Espaço da Teoria. E daí eu comecei a ter um pouco mais de leitura sobre o assunto e me familiarizar um pouco. Familiarizar, não que a gente consiga saber exatamente o que é tudo aquilo, mas me familiarizei com as leituras e também com as disciplinas da pós. Se vocês olharem, algumas disciplinas trabalham a crítica literária e a psicanálise. No meu mestrado também eu já tinha trabalhado com o conceito de desamparo sistematizado pelo Freud, especialmente em Mal-Estar da Civilização e Futuro de uma Ilusão, na primeira obra da Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Então, eu já estava dialogando um pouco com a psicanálise no meu mestrado. Por conta do mestrado, eu entrei em contato com muitos textos da crítica literária e de psicanalistas que analisavam a obra da Clarice. Então, muitos textos que eu me deparava na pesquisa do mestrado, e em algum momento a psicanálise aparecia em alguns textos, eu comecei a perceber isso. E no momento do doutorado, eu pensei, bom, vou trabalhar com esse material. Então, só justificando as minhas escolhas, né? Acho que antes de começar especificamente falando da Clarice Lispector e essa relação com a psicanálise, eu acho que valeria ressaltar essa relação de literatura e psicanálise, que eu não sei se todos aqui leem sobre, conhecem, e dizer que, a princípio, qual é o primórdio, né, de tudo isso? É o próprio Freud, que ele começa a psicanálise, ele funda a psicanálise, sistematiza, é o criador, né, da psicanálise, a partir de textos da literatura. Então a relação já começa aí. Dos psicanalistas com a literatura, evidente, né, não da literatura para com a psicanálise. Então, se a gente pensar, por exemplo, no complexo de Édipo, é um conceito que vem da literatura. O Freud leu Édipo Rei e faz uma análise do conteúdo e, inclusive, depois vai batizar a teoria dele, né? Mesmo o termo narcisismo, bovarismo, todos eles vêm da literatura. Então, já existe uma relação aí. Tem um livro bem interessante que se chama Freud e os Escritores, que é do Pontalivre Mangot, que eles exploram não apenas a presença da literatura nos escritos do Freud, né, especialmente citações do Goethe, do Schiller e do Shakespeare, como também revelam a amizade do Freud com os intelectuais da época, né, uma amizade intelectual, pelo menos, de troca de cartas e tudo mais. E a gente pode verificar que, no geral, o Freud tinha uma relação, ao desenvolver a psicanálise, muito mais com os escritores do que com a própria classe médica, de neurologistas e psiquiatras da época, né? Inclusive, ele falava que, se você quer saber mais das mulheres, não pergunte para a psicanálise, pergunte para os poetas. Eles sabem muito mais do que nós. Daí a importância que ele dá para a literatura. Tem um professor, o Dario Emanuele, que tem um livro chamado Psicanálise e Literatura, que
que eu acho que ajuda bem a entender um pouco as relações, para quem nunca leu nada, foi o primeiro livro que eu li sobre o assunto, e ele fala que ler com os olhos de Freud, com os óculos do Freud, é ver aquilo que a literatura diz sem revelar, porque eu ignoro. Leio o que ela cala através do que mostra, e porque eu mostro por este discurso mais do que por outro. Então, na leitura praticada por Freud, a gente não pode ignorar entre linhas, isso que o Belo aponta. É necessário considerar o não dito, cujo acesso só pode ser dado pela letra. É ela quem induz a leitura do que está sendo dito, ele não está sendo dito, mas está sendo sugerido. Então, pensando nessa ideia do Belo sobre a leitura freudiana, eu fiz uma relação com aquele discurso da narradora de Água Viva, de Clarice Lispector, aquela conhecida passagem da pesca milagrosa. Vou citar, para quem não lembra, cito agora Clarice Lispector em Água Viva. Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora, mas aí cessa a analogia. A não palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva, então, é escrever distraidamente. E aí, em seguida, a narradora de Água Viva vai pedir, né? O que falo não é o que falo, e sim outra coisa. Capta essa outra coisa de que, na verdade, falo, porque eu mesmo não posso. Então, acho que essa ideia do Belo de você ler entre linha, né? Está sendo dito, muitas vezes está sendo sugerido só pela palavra, e já olha bem com essa passagem da Clarice de Água Viva. O Belo quem interessar, ele vai apontar diferentes formas de ler a literatura, né? De relacionar a literatura e a psicanálise, e ele vai dizer o seguinte: quando você lê, você está lendo algo, você pode estar lendo a si mesmo, pura e simplesmente, fazendo projeções de si na leitura. Você pode estar lendo o inconsciente também, se você considerar os processos oníricos semelhantes ao processo da produção literária. Um exemplo, quem já leu Interpretações dos Sonhos do Freud vai ver que tem algumas coisas que ele apresenta na hora de explicar como se dá o sonho, que se parece com a construção da literatura. Um sonho, ele vai dizer, quando você sonha com um cachorro, mas aquele cachorro lembra muito um tio. Você não vai sonhar com o seu tio, você vai sonhar com um cachorro que foi condensado, né? E o tio está lá também. E a literatura, ela tende a fazer essas condensações também, só que de outras formas, né? Tem que fazer deslocamento de uma coisa para outra, só que a gente vai dar outros nomes, né? Metonímia, metáfora. Então, o procedimento seriam semelhantes. O mesmo o jogo de palavra, né? Os lapsos, os xistes, quer dizer, a psicanálise percebe o jogo de palavras que o indivíduo faz e a literatura também apresenta jogos de palavras. Então, ele faz essa associação. Além disso, quando você trabalha a literatura e a psicanálise, você pode estar lendo O Homem, que é aquela velha história de você ler, mas não ler somente algo específico, mas algo maior do que aquilo que está sendo lido. O que seria ler O Homem? É ler a humanidade na literatura. Né? Então, ler o homem em crise, um homem que não tem o seu lugar no mundo, não se percebe mais no mundo, um homem que não é mais dono de si, que já perdeu suas ilusões de soberania, já não é um niilista. Né? Então, você poderia ler tentando pensar no homem enquanto humano. Né? Você pode ler O Homem, que é aquela tentativa, ainda bem que acho que a gente não encontra mais textos desse tipo, que é tentar ler o autor pela obra. Né? Então, você lê Clarice Lispector, você vai querer ler a obra dela e falar, mas isso aqui é a vida dela, não, isso aqui... esse tipo de equívoco, né, eu acho que não é mais cometido por críticos literários, mas eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa dos psicanalistas ou biografistas, né, os biógrafos aí, não sei se a gente pode dizer a mesma coisa, de cair nessa tentação de querer ver o autor na obra. Tem o caso lá do Machado, né, Dom Casmurro, na verdade, é o Machado de Assis ciumento, né, esse tipo de coisa, eu acho que a gente não tem mais esse problema, acredito eu. E tem, por último, de tentar ler o texto, que é o que o Belo vai falar, olha, o que nos interessa das relações de literatura e psicanálise é ler o texto, né? E não todas essas coisas. E ele chama de uma leitura hermenêutica e temática, que ele vai chamar de psicanálise textual. Então, de acordo com ele, essa tem sido a vertente cada vez mais importante para a gente, né, da área de literatura.
O que ele defende, então, é que ler uma ficção com os olhos da psicanálise permite, ao mesmo tempo, oferecer ao texto uma outra dimensão e observar a escritura na sua gênese e no seu funcionamento. Assim, a literatura ganharia um sentido complementar e não redutor. Então, não haveria a intenção de fechar a interpretação da obra a partir de algum tema da psicanálise, algum conceito da psicanálise. Não é essa a ideia que o Bellamy propõe. O Terry Eagleton também, que eu acho que todo mundo já leu, naquele livro Teoria da Literatura, como introdução, ele também vai falar da psicanálise, tem um capítulo destinado a isso, e ele faz também uma separação muito semelhante com a do Bellamy. Ele vai dizer que a sua leitura psicanalítica, vamos chamar assim, né, como ele chama, ela pode recair sobre o autor da obra, sobre o seu conteúdo, na construção formal, sobre o leitor, e o problema, ele diz que a maioria é direcionada aos dois primeiros, ou seja, autor e conteúdo. O primeiro ele vai dizer que é especulativa, que a gente já tinha falado, você querer saber as intenções do autor, o que ele quis dizer com isso, né? Só você pegar todos os escritores e colocar no divã para saber isso, também é um grande problema. E a leitura conteudística também para eles seria um problema que vai cair na mesma questão. Buscar motivações inconscientes não no autor, mas no personagem, que é o caso de você colocar qualquer personagem da literatura no divã e querer fazer uma análise psicanalítica daquele personagem. Também não é isso. Então, quando a gente vai falando das relações da psicanálise com a literatura, também não é isso. Que é o que o Freud fez, né? Talvez tenha sido esse o problema. O Freud foi um modelo. Tem um texto vários textos que o Freud faz isso. Ele faz um sobre Leonardo da Vinci, uma lembrança de sua infância, de 1910. Ele vai fazer uma análise do Leonardo da Vinci. E ele faz uma parte muito curiosa do Dostoiévski, que é o texto do Dostoiévski, o parricídio. Ele vai dizer que o Dostoiévski, na verdade, tinha epilepsia, porque o complexo de Édipo dele está bem resolvido, então a epilepsia é um sintoma, né? Então, esse tipo de análise também é complicada. Então, se alguém quiser se pautar nisso para fazer uma análise, na certa não seria muito bem-vindo, né? E por último, só para completar, o Felipe Dilemar, aqui do Departamento de Moderna, acho que é professor já aposentado aqui, ele tem um texto de 2008 chamado O Tecer da Arte com a Psicanálise. E ele defende que a psicanálise ela não tenta mais confirmar seus achados, né, na literatura e nem desvelar o inconsciente dos escritos, que é o que o Bellamy e o Terry Eagleton têm discutido aqui. Como o próprio Freud fez, né? Ela atualmente colaboraria para demolir as barreiras entre os seres e desfazer os preconceitos, convergindo com as artes que proporcionam ao homem viver sua dimensão maior. Então, para finalizar essa introdução sobre a psicanálise, eu escolhi um trecho do livro do Bellamy que talvez ilustre um pouco o problema de ler com o olhar da psicanálise de uma maneira um pouco fechada, né? Ele coloca: é verdade, é lamentável que certos amadores vejam na psicanálise principalmente um repertório de símbolos. Todo objeto cilíndrico parece-lhes pênis, se não falos. Todo objeto côncavo, seio materno. E hesitam diante de um chapéu mole, cuja ambivalência os enlouquece. Toda a psicanálise do texto só é redutora quando se tem um conhecimento reduzido da psicanálise. E aí, para completar uma frase do Freud, uma vez ele disse: às vezes um charuto é só um charuto. Né? Então, no fim, tudo agora é falos, né? Então, esse cuidado. Tem que entender a psicanálise para não ser um freudismo sem Freud, né? Os marxismos sem Marx, e aí vai, né? Os leitores que acabam interpretando uma coisa que não existe no texto mesmo. Então, entrando mais especificamente na crítica da obra da Clarice, eu vou apontar alguns elementos e da obra inaugural, da crítica inaugural da obra dela, eu percebi que muitos elementos que aparecem já nos textos do Cândido, por exemplo, são caros à psicanálise, o que pode até a gente justificar porque o interesse depois da psicanálise pela obra da Clarice. Não há menção evidente, né, em nenhum dos textos que eu vou falar aqui, não há menção à psicanálise, mas eu acho que falando aqui vocês vão perceber que tem alguma relação com o tema caro à psicanálise também. No Herz, Clarice Lispector, o texto inaugural da crítica, da fortuna crítica da Clarice, o Antônio Cândido vai dizer que, perto do coração selvagem,
Ela não é uma aventura ficcional, mas um instrumento real do espírito capaz de nos fazer penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da mente. Se o psicanalista vê essa frase, ele ficaria muito animado a ler o livro, com certeza. Pedro acrescenta ainda que a obra apresenta um ritmo de procura, que, segundo ele, permite tensões psicológicas poucas vezes alcançadas em nossa literatura. E aí também a gente pode pensar que o campo de interesse da alma e das paixões que o Cândido fala é interesse da psicanálise também. Ele não foi o único a perceber essa presença, né, desses elementos, que depois seriam de interesse da psicanálise. O Robert Schwartz, a mesma coisa, em Impacto do Coração Selvagem, no artigo dele, ele explicita que a construção das experiências psíquicas feitas por Clarice é admirável na precisão, seguindo o fluxo da consciência. Cito o Robert Schwartz. Os processos mentais de Joana refletem a mesma estrutura, indicam o cerrado, o inexorável do acontecer mental, e os caminhos de sua consciência são imprevisíveis. Somos íntimos da heroína através de seus monólogos interiores, ou pela narração que flui muito próxima à sua consciência. Uma iluminadora reflexão artística sobre a condição humana. Fecho aspas. Mesma coisa, eu concluí aqui um trecho do Sérgio Millier, também crítico inaugural da Clarice. Ele afirma que o romance Impacto do Coração Selvagem ele surge como a mais séria tentativa de introspecção. Pela primeira vez, o autor penetra até o fundo a complexidade da alma moderna. O problema intelectual, e cito aqui uma frase exata do Sérgio Millier, vira no avesso, sem piedade nem concessões, uma vida eriçada de recalques. Embora esse vocabulário seja popular hoje por conta de músicas populares com esse trecho, é um vocabulário, a filósofa, depois da filósofa contemporânea Popozuda, né? Essa palavra acaba entrando para as crianças de 12 anos, elas falam recalque sem saber exatamente o que está falando, mas é uma palavra da psicanálise. O que o Sérgio Millier utiliza aqui, evidente, sem qualquer relação direta com a psicanálise. Mas foi só algumas coisas que eles disseram que eu pontuei e talvez a gente pode pensar que havia já ali algo que a psicanálise olharia na obra da Clarice também. Então, o interesse da obra da Clarice, ela extrapola e muito o campo da crítica literária, né? E a gente vai encontrar, eu encontro muito, e eu acho que nesse momento eu vou apresentar mais essa parte da pesquisa, psicanalistas que leem a Clarice, né? Não só leem, como escrevem muitos artigos sobre ela, né? Um que eu vou destacar aqui é o psicanalista Renato Mezan, que é professor da PUC. E é engraçado que, embora ele seja um psicanalista, ele tem uma formação em filosofia. Então, toda vez que a gente vai ler um texto dele, tem um diálogo com a filosofia muito forte. Tanto que a tese de doutorado dele, que se transformou no livro, Freud, o Pensador da Cultura, é a forma que eu gosto de ler o Freud, como pensador da cultura também, quase como um filósofo, né? Não só como um sujeito desenvolvendo uma teoria com intenções científicas, mas um pensador da cultura. E se a gente pensar em Mal-Estar da Civilização, Totem Tabu, Futuro de uma Ilusão, que são textos que a gente pode ver dessa forma, é olhar a cultura, né? Então, o Renato Mezan, no livro O Sentido da Paixão, que tem muitos artigos interessantes, ele propõe um artigo sobre a inveja. E para explicar a inveja, ele vai lançar mão de um conto da Clarice, A Legião Estrangeira. Então, só lembrando, quem não lembra qual é esse conto, é o da menina Ofélia, é uma vizinha, uma menina, uma criança, que entra no apartamento da narradora e escuta um pintinho piando e quer saber de onde está vindo esse barulho e está vindo da cozinha da narradora. Bom, aí ela vai ter uma conversa entre elas, que só lendo para saber, e no final, eu sei que vocês sabem, no final trágico, ela mata o pintinho, né? Então ele conta essa história, né? E ele já anuncia desde o primeiro parágrafo e no título que a ideia dele não é o texto da Clarice. O tema dele do artigo é a inveja. Esse é o tema dele, desde o primeiro parágrafo. Então, a partir da narrativa, ele vai contando a narrativa, ele vai descrevendo a Ofélia, pegando as palavras da Clarice mesmo, e ele vai sempre preocupado com a literalidade do texto. Então, ele retoma o texto da Clarice, palavra por palavra, e ele vai esmiuçando o conceito da inveja, utilizando as palavras da Clarice, né? Que vão descrevendo as reações da menina no conto, quando ela vê um pintinho lá no apartamento.
E ele faz, inclusive, uma enumeração com os trechos do conto, e vai 1, e 2, e 3, e vai descrevendo. Então, segundo ele, a descrição da cena aponta os principais aspectos da inveja presentes nas expressões que a Clarice escreve, né, a narradora, no instante em que involuntariamente ele pega esse trecho e explica. Quase pensar, ele pega esse trecho e explica. Eu também quero, ele pega esse trecho e explica. A escuridão se adensar no fundo dos olhos, ele pega trecho por trecho e vai esmiuçando a inveja. Tem 4 minutos? Nossa, eu vou terminar um mesão, pelo menos. Tinha mais uns 3, mas acho que eu termino. Então ele vai explicando. Na verdade, a proposta dele é, a partir do texto da Clarice, explicar a metapsicologia dele da inveja. E ele deixa claro isso, que a intenção dele é utilizar o texto da Clarice. Ele coloca assim: para concluir, eu gostaria de reler o texto de Clarice Lispector para ilustrar e demonstrar a minha metapsicologia, que é baseada em conceitos freudianos de Melanie Klein. Quer dizer que a minha metapsicologia não é um malabarismo especulativo. Eu tenho como provar. É o texto da Clarice. Né? Então ele faz algo parecido um pouco com o que o Freud fez também, né? De se utilizar da... Eu falo utilizar por falta de uma palavra melhor, mas se basear na obra literária para explicar conceitos da psicanálise. Então ele começa e termina com o conto da Clarice, e ele vai apresentar diálogo não só com os textos dela, mas também com outros textos literários, a Divina Comédia e o Mito de Aglauros, que é narrado por Ovídio em Metamorfoses. Então não é só com a Clarice que ele dialoga, embora seja o cerne do texto dele. Ele vai evocar a filosofia também, com nomes de Tomás de Aquino, Spinoza, Santo Agostinho, tudo isso para explicar a inveja. Então a gente pode dizer que o foco do Misano está no texto literário, mas no conceito da inveja. No entanto, não se pode dizer que ele tenha inventado uma interpretação fora do texto. Ele trabalhou com o texto da Clarice, né, com as palavras dela. Então é possível elencar alguns elementos interpretativos, mesmo de textos de psicanalistas, como é o caso do Misano, para iluminar um conto. E eu acho que a crítica literária, é um pouco isso que eu estou tentando mostrar, ela pode não ignorar esses trabalhos, pode avaliar o que interessa para nós da literatura, algumas análises que inclusive psicanalistas fizeram. É o caso do livro Metamorfose do Mal, da Judith Rosenbaum, no qual ela estuda, ela se vale, eu tenho que falar, né? Eu vou só falar da Judith, não posso deixar de falar, e já acaba minha fala. Então, só para concluir, que ela se vale do instrumental psicanalítico, ela propõe uma leitura com escopo na temática do mal, em alguns escritos da Clarice, inclusive nesse mesmo ponto que o Misano analisa, né, a Legião Estrangeira. E ela não só cita o trabalho do Misano sobre a inveja, tem um momento no trabalho dela que ela vai falar da inveja, ela cita o trabalho do professor Misano, psicanalista, e ela articula a temática do sadismo, ao que ela considera um tema maior da obra clariciana, a construção da subjetividade. Então, essa abordagem dos aspectos sádicos que ela trabalha foi feita a partir do instrumental psicanalítico ligado à leitura estilística também. Então, a sua leitura da obra clariciana revela simbolicamente um sujeito cindido por demandas antagônicas e daí sua aproximação com a psicanálise, teoria interpretativa do humano em suas condições fundamentais. Eu tinha mais 2 páginas, mas vou deixar para uma próxima, gente. Obrigada pela paciência e atenção. Obrigada, Beth. Vou passar a palavra para as meninas. Não esqueci de respeitar o tempo. Vou dar a palestra da professora Marisa. Vou passar a palavra para a Juliana Caldas, que vai falar sobre o da Hilst, Lígia Clark e repercussões. Boa tarde, antes de mais nada. Queria agradecer a oportunidade também de partilhar esse meu percurso aqui, um tanto ambicioso, inclusive considerando a ambição dele. Peço licença para ler o texto, né, a minha fala, mais do que simplesmente falar e correr o risco de me perder nos meandros de tudo isso. Mas, para iniciar essa fala, escolhi abordar o ardiloso trabalho que esta minha pesquisa implica, na medida em que pretendo comparar obras dadas em suportes diferentes, sendo um literário, no caso o livro Fluxo-Floema, de Hilda Hilst, a primeira obra em prosa da autora, que foi lançada em 1970, e o outro plástico, as obras relacionais da artista plástica Lígia Clark,
que se estendem por um período de aproximadamente uma década, tendo início com a série Lixos em 1960. Assim, me vejo, nesta fase da pesquisa, diante do desafio, proposto também por minha orientadora, Eliane Robert Moraes, de adentrar o universo de cada uma dessas obras em suas especificidades, a fim de analisar ali o arcabouço arquitetônico que as constitui e, a partir da matéria sensível dali retirada, estabelecer pontos de contato ou diferenças entre estas produções. Imagino que possa parecer curioso para muitos, né, quais são as razões que me levaram a escolher comparar numa pesquisa de mestrado duas artistas que não mantiveram em vida nenhuma relação oficial ou explícita. No entanto, ao longo desse ano de pesquisa, estou no comecinho do segundo ano da pesquisa, eu pude vislumbrar como, para além do meu insight inicial ao escrever o projeto, o que eu estou trazendo aqui nesse trabalho, o que está em jogo nesse meu trabalho, é o estudo da linguagem artística, ou seja, das suas formas e da matéria carregada de sentidos que elas guardam. Aqui eu tomo licença e trago uma passagem do Humberto Eco, no livro Obra Aberta, a respeito da análise comparada. Segundo Eco, abre aspas, uma analogia deixa de ser indevida quando é colocada como ponto de partida para uma verificação ulterior. O problema agora consiste em reduzir os diversos fenômenos, estéticos e não, a modelos estruturais mais rigorosos, para neles individuar não mais as analogias, mas homologias de estrutura, similaridades estruturais, fecha aspas. Ou seja, é em busca dessas similaridades estruturais que eu tenho me detido para mais adiante trazer à tona o que delas pode emergir e dialogar com o imaginário e o simbólico do tempo histórico e cultural da produção desses artistas. Nesse sentido, as obras aqui analisadas de Hilda e de Lígia partiram de um tempo histórico e social comum, no qual a produção artística estava diante dos desafios de se reconfigurar como arte após a implosão da linguagem feita pelas vanguardas. Para fomentar então essa discussão inicial, eu trago um trecho de um artigo do professor Celso Favaretto, que foi publicado na revista Teresa de 2010, no qual ele discute arte contemporânea à luz da crítica da representação. Para o Celso Favaretto, o enfraquecimento da representação na arte decorre do excesso e da potência das imagens que circulam hoje, assim como da espetacularização da vida social dos homens mediante essa sociedade imagorragia, em processo de uma hemorragia de imagens. Ou seja, é diante da ausência da experiência na concepção benjaminiana e do excesso de estímulos e informações contemporâneos que temos hoje, ainda não teríamos descoberto, entre aspas, uma linguagem que esteja à altura de traduzir o estado atual das coisas, fecha aspas. É essa arte desidealizada, né, que não pode mais prometer uma experiência ou ilusão de completude, e também já se ressente pela impossibilidade de qualquer discurso totalizante ou detentor da verdade, que reivindica, nas palavras de Celso Favaretto, a presença e a pura materialidade da forma como possibilidade de reencontro com uma realidade aquém ou além da simulação do real. E é essa mesma arte que aposta na reinvenção da arte de viver, no embaralhamento da arte da vida como novo locus privilegiado do fazer artístico. Assim, introduzo aqui a discussão que eu fomento no meu projeto do que eu aqui tenho nomeado como ruptura formal na obra de Hilda Hilst e Lígia Clark, ou seja, o momento em que ambas desestabilizam a forma narrativa e plástica em busca de um jogo performativo da linguagem que visa reestabelecer o canal comunicativo com o leitor ou o espectador de suas obras. Para ilustrar os caminhos da análise que eu tenho trilhado nesse sentido, trouxe aqui algumas passagens e imagens que mostram como tanto Hilda quanto Lígia desestabilizam a forma narrativa ou plástica na aparente tentativa de resistir, por meio dessa ruptura formal, a todos os desmandos da lógica de produção, circulação e recepção que a arte pós-vanguardas e imersa na trama perversa da indústria cultural e da cultura de massas sofria. No caso de Fluxo Floema, agora eu peço por gentileza a Manuela, que eu trouxe os trechos também ali para serem projetados, para vocês lerem, em alguns casos a grafia também é importante, né?
No caso de Fluxo Floema, ao longo dos 5 pontos que compõem o livro, Hilda elabora a narrativa de forma sintaticamente radical e cadenciada pelo ritmo da oralidade. Tal procedimento não apenas aproxima o seu texto de um fluxo de consciência, como o título da obra já anuncia, mas também cria um discurso dialógico e teatral, no qual não temos um narrador que expõe sua consciência solitária, mas sim um jogo narrativo que articula diversos narradores personagens em diálogo entre si, com o leitor e também com o autor da obra. Esse procedimento, utilizado por Hilda Hilst, cria um mosaico discursivo no qual o universo ficcional ali construído aparece para nós leitores como uma cena aberta que só se efetiva como obra na medida em que nós lhe organizamos os sentidos em circulação e também os personagens dos atores que falam. Em passagens como a primeira que eu coloco aqui, são todas do livro Fluxo Floema. Paremos com o mitocôndrio. Sinto que vocês podem se aborrecer. Em hipótese alguma, devo falar do mitocôndrio. A estrutura do que vontade de falar é tão bonito, mas deixa pra lá, velho Ruisca, comece as tuas visitas. Bem, devo visitar meu filho. Ou ainda, a próxima. Foi mesmo? Por que o anão não teria surgido se o meu filho não tivesse morrido? Querem que a gente escreva com uma língua dessa, surgido, morrido, que porcaria. Ó, o anão, ho, 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 glu, glu, glu. É a minha maneira de estar a sós com o anão. Assim que eu me sento na cadeira dura de madeira, evite isso, cadeira, madeira. O anão tira os meus sapatos, esfrega os meus pés, sopra nos meus pés e diz, pezinhos, encaminhem toda a energética da terra para a culta diamantina do meu patrocínio. A próxima passagem, por favor. A verdade é que, sabem, eu vou dizer, mas eu gostaria que vocês não sorrissem. É muito importante para mim que vocês não sorriam. Feito? É o seguinte, se eu descobrisse uma maneira de me exprimir, se eu descobrisse a chave, se eu descobrisse a ponte que me ligaria a vocês, se eu, tenho uma ideia, tenho uma excelente ideia, vou tentar formar palavras com esses restos de verdura. Não é maravilhoso? Percebemos por essas passagens como Hilda brinca com a própria estrutura da língua, com a sua sintaxe, com a sua morfologia, com a semântica, visto que essa língua parece se mostrar inapropriada ou insuficiente para exprimir o conteúdo que a autora almeja. Em outras passagens como a seguinte, por favor. E todos os dias, o rugido. Você está com uma úlcera na córnea e por isso eu te aconselho a escrever daqui por diante coisas de fácil digestão. Coisas que você pode fazer com pouco esforço. Acaba com a coisa de escrever coisa que ninguém entende, que só você que entende. É por causa dessas coisas que você tem agora uma úlcera na córnea. Além de uma úlcera na córnea, tens tabagismo. Tuas mucosas estão queimadas. Fedes. Eu fedo? É fedo o presente de quem fede? É, deve ser. Estás rouco. É alergia. A próxima também, por gentileza. A Terra não parece mover-se. A Terra move-se efetivamente. Acho que depois de Galileu todo mundo sabe disso. E devo continuar durante tanto tempo. Alguma coisa se faz em ti se eu continuo? Não posso ouvir as respostas, mas algumas eu as intuo. Poupem-me. Não poupem, apupem-me. Ruisca, tenha um mínimo de decência com a tua língua, apulpando ou poupando, passemos, continuemos. Nesses casos, quando o narrador rompe bruscamente a sua exposição sobre um conteúdo elevado e de maior teor reflexivo ou alta densidade, para imediatamente em seguida desbancar nós, leitores, do sobressalto no pensamento, chamando-nos a atenção para algo mais ao reles do chão, seja a dúvida sobre a conjugação do verbo feder ou sua desconfiança em nosso interesse no tema de sua narrativa. É ao se lançar nesse experimento da forma verbal e narrativa, no intuito de profaná-la ou implodi-la, para daí tentar uma nova fricção de significados, que a Hilda parece evidenciar o caos advindo da fragmentação, das rupturas e dos deslocamentos que a figura do narrador sofreu ao longo da modernidade, além de também colocar em xeque a função da literatura como ofício, seus interlocutores e a si mesma como escritora, como vemos em passagens como as seguintes. Sabem, eu gosto muito de escrever. Ninguém publica, mas eu gosto. E bem, eu vou dizer logo. Eu escrevi um conto uma vez e depois que eu acabei o conto, eu senti que o meu coração se encheu de mel e girassóis.
Um ponto? Então lê para nós. Verdade, vocês querem ouvir. É verdade? E eu vou buscar. Está aqui, chama-se O Chapeuzinho Vermelho. Ou ainda quando ela diz, como é mesmo? Como é mesmo? Ah, sim, estou ouvindo. Senhor escritor, o senhor é livre em relação ao vosso editor burguês? Não, senhor Vladimir, eu não sou. E terminando aqui, quem sabe a língua é uma enorme cadeia. Parece essa a grande questão provocadora dela aqui. Na outra ponta, né, desse meu percurso comparativo, eu trago a Lígia Clark, que, no meu ponto de vista, está fazendo um procedimento parecido nas artes plásticas, né? A Lígia, que se dedicou a estudar o espaço e a materialidade do ritmo, propôs primeiramente o rompimento da moldura, com as suas obras Superfícies Modulares, de 55 a 57, e com a obra Planos em Superfície Modulares, de 57 a 58. Eu trouxe 3 desses quadros para a gente ver. Esse é o Plano em Superfície Modular, de 57. O Estudo para um Plano em Superfície Modular, também de 57. E o Plano em Superfície Modular, de 56. Lígia, quando faz isso, na verdade, antes disso, a Lígia tinha como grande inspiração a pintura do mestre Mondrian. Ela considerava o Mondrian um grande mestre dela. Ela acreditava que o Mondrian tinha limpado a tela no espaço representativo. E a partir daí, começou-se o questionamento contemporâneo desse espaço. Ou seja, toda a inquietação que move a Lígia, a partir principalmente dos anos 60, dialoga com a crise da representação pictórica do início do século XX, principalmente no que diz respeito ao que o Júlio Argan, um historiador da arte, definia como, abre aspas, problemática ético-social inerente ao rígido formalismo da pintura, fecha aspas. Em resposta a essa problemática, Lígia empreendeu uma busca que transcendia a materialidade do objeto arte e o interesse na representação apenas, e visava, acima de tudo, estabelecer um canal comunicativo com o outro, o espectador da sua obra. Assim, na série de esculturas em alumínio chamada Bichos, de 1960, a artista radicaliza os estudos iniciados com essas superfícies moduladas e materializa essas superfícies para fora da bidimensionalidade da tela, criando planos geométricos articuláveis em dobradiças ou, nas palavras de Lígia, espinhas dorsais flexíveis e à espera de serem tocadas e mexidas pelos fruidores da obra. Eu trouxe também algumas fotos dessa série dos bichos, né? A gente percebe como se ela tivesse trazido aqueles planos para fora da tela mesmo, para o espaço da tridimensional, né? São 3. Novamente aqui, temos uma proposta artística, dessa vez no suporte plástico, que rompe com a forma constituída e realiza uma espécie de convite à participação, ao encontro com aquele a quem a obra se dirige. Assim, arrisco nesse primeiro momento da pesquisa dizer que tanto em Fluxo Floema, de Hilda, quanto nas proposições relacionais de Lígia, estamos diante de uma proposta estética que, ao recusar-se submeter aos sistemas de produção, recepção e circulação artísticos hegemônicos, visto não encontrar mais neles o suporte necessário para expressar os seus novos conteúdos ou atingir outros interlocutores, ela realiza essa recusa apostando na falha, na brecha, na fenda da obra, e mesmo assim correndo o risco de cair no vazio. Cria, a despeito desse vazio, esse risco ao menos, um espaço de ausência, a fim de que seja preenchido por aquele que lê, vê ou toca a obra, no que aqui estou definindo de modo bastante incipiente como um desejo erótico de comunicação que insufle vida à arte. Talvez por isso, falar de Hilda e Lígia implica abordar o embaralhamento arte-vida, por tratar-se de duas artistas que trabalharam nas fronteiras entre a percepção, a sensação, a representação. Nas palavras de Hilda, abre aspas, não estou falando da emoção que experimentam diante dos pássaros, do sol. Não, estou falando da vida. Acho isso impensável, existir. Ou, nas palavras de Lígia, abre aspas, pela primeira vez, o existir consiste numa mudança radical do mundo, em vez de ser somente uma interpretação do mesmo. Fecha aspas. De fato, Hilda gostaria de ser lida e muito. Há inclusive uma passagem em suas anotações na qual ela diz:
Que tal ficarem lendo enquanto vou escrevendo? Assim como Lígia parecia desejar que a plasticidade dos seus materiais, suas cores e formas também falassem, inclusive quando ela nomeia que está em busca da volta à matéria orgânica. No entanto, me parece que para ambas, a questão da arte estava além da problemática estética, uma vez que estava em jogo ali a vida e a vida social esgotada dos homens no mundo pós-narrativa. Assim, quando as artistas se deslocam em direção a este jogo performativo da linguagem, parece que o seu interesse é não apenas estético, mas também ético, político e social. Enfim, ainda tem muito a seguir na pesquisa, mas por hora é isso. Obrigada. Obrigada, Juliana. A gente vai passar a palavra para a Fabiana Souza Lima. Boa tarde. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de apresentar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Eu faço uma análise de contos, então, pensando no princípio de que talvez seria um pouco pedante trazer alguns dos contos para analisar minuciosamente, como eu faço no livro, eu pretendo aqui fazer um panorama do que pode ser, tanto do que eu já fiz de análise, como do que será analisado. E também, assim como a Juliana, também prefiro ler para não me perder. O projeto que pretendo expor almeja realizar uma análise literária minuciosa da obra Boca do Inferno, de Otto Lara Rezende. O livro é constituído por 7 contos que nos inserem no universo infantil pleno de conflitos psicológicos e religiosos. Esses conflitos, porém, nos são revelados de maneira bastante sutil, através de uma composição muito bem elaborada, o que torna possível a classificação da obra dentre a mais apurada literatura. Lançado em 1957 e reeditado apenas 40 anos depois, o livro possui uma unidade temática. Os conflitos são centrados principalmente envolvendo a infância em sua rígida e idealizada educação católica. Após um ano do início dessa pesquisa, que foi em 2013, fomos presenteados por uma nova edição do livro, lançada em 2014 pela Companhia das Letras. Edição que traz um pós-fácil do professor Augusto Massi, da Universidade, professor da graduação, através do qual eu obtive o primeiro contato com a obra. O envolvimento de suas personagens, das personagens de Otto, num contexto pleno de violência e de religiosidade ao mesmo tempo, gerou uma visão bastante negativa da obra na época da sua publicação. Por imaginar que os leitores e críticos estivessem preparados para recebê-la, o autor não se deu conta do quanto ela seria impactante. Esse acervo de contos nos fornece um material significativo do qual é possível depreender diversos significados críticos e enriquecedores. É necessário buscar com assiduidade as interpretações dos inúmeros elementos que o autor dispõe no texto de maneira artificiosa, compondo espaços que interagem a todo tempo com personagens e seus dramas particulares, suscitando reflexões sobre o que há de mais profundo na existência humana. As narrativas nos permitem captar um lado humano cruel e miserável, que pretende ser evidenciado no trabalho, a fim de que, através dele, torne-se possível uma análise mais profunda de conteúdos específicos, como sexo, morte, assassinato, suicídio e outros, relevantes na constituição do sujeito como indivíduo e na sua inserção na sociedade. As reações e as consequências resultantes da exposição dessas personagens infantis frente à situação de abandono, violência e solidão fazem emergir o trágico e causam grande impacto emocional no leitor, possibilitando reflexões acerca de muitas reflexões de caráter intimista. Essa abordagem permite estabelecer analogias entre os recortes fragmentados de realidade presentes no conto e tratar sobre questões psicológicas importantes para a construção identitária do sujeito e sua inserção na sociedade. Nos contos, somos apresentados a crianças sendo não somente alvo, mas também agentes da violência, o que causa um desconforto ainda maior no leitor, ao perceber que, por vezes, as crianças agem com a frieza de um adulto, ora aparecendo como vítimas, ora causadoras das mais funestas crueldades. A temática infantil chegou à poesia pelo romantismo e comumente era relacionada à pureza e à melancolia, envoltas em ambientes bucólicos, reproduzindo um universo paralelo idealizado. Nos contos de Boca do Inferno, Otto transfigura o mundo infantil cheio de fantasias, inocência e beleza que estávamos acostumados a ver em outras obras. Neste caso, a criança nem sempre é inocente, e
e aparece inserida no meio repleto de questões polêmicas. Em todos os contos, mesmo que de maneira implícita, aparecem elementos de violência e religiosidade de alguma forma conectados, o que acaba por expor o leitor a fortes momentos de angústia, sobretudo ao trazerem com eles seus desfechos nada felizes. Tanto a família como a igreja são instituições cujas autoridades são questionadas pelo autor e sobre as quais pretende-se explorar com maior detalhe no trabalho sobre o qual discorro. Otto foi educado sob dogmas católicos, talvez justamente por isso tenha retratado com tanta coerência os abalos da fé. Utilizou sua sensibilidade artística para denunciar as mazelas humanas e a hipocrisia de um moralismo pleno de aparências. Mesmo sendo considerado um católico fervoroso, demonstrou um pensamento bastante crítico sobre os princípios religiosos. O autor se posiciona com um olhar de distanciamento ético ou moral e com sua sutileza irônica nos expõe a cruel perversidade do homem, homem este que é naturalmente egoísta e predisposto à destruição, à maldade. A figura da religião, bem como do adulto, que deveria ser tida como respeitosa e protetora, por sua vez, torna-se agressora e falsa, responsável por cobrar o moralismo de que ela própria não compactua. Em todos os contos, há a presença de algum símbolo ou alguma prática religiosa. A escadaria, o caminho da missa, da novena, da bênção do mês de maio, o sino da matriz dobrando afinados. Essas representações religiosas, muitas vezes, estão inseridas dentro do contexto familiar, cuja autoridade o autor também coloca em questionamento, como já mencionado. No conto Dois Irmãos, por exemplo, temos uma família católica, por diversas vezes contextualizada através de metáforas bíblicas, conforme o trecho. Selecionei um texto aqui do conto. Um trecho. O pai e a mãe eram santos, uma boa árvore. Mauro tinha sido um bom fruto. Era o mais velho dos 5 irmãos. Era muito importante ser o mais velho. Mauro era exemplo para os irmãos, inclusive para Gilson, um tom diferente. O trecho citado pode ser relacionado ao seguinte trecho bíblico. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá boas frutas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Essa imagem da árvore instituída no conto torna possível trabalhar com a ideia do filho que desagrega o núcleo familiar e precisa ser trazido de volta, bem como o estabelecimento daquele que é exemplo e deve ser seguido. No entanto, o conto modifica as proporções, tornando a interpretação de tal modo paródica, já que o autor ironiza e pretende fazer emergir mais informações do que se apresentariam num texto meramente semelhante. Sobretudo, neste conto, o autor também explora a formação pessoal que se dá sob ideais católicos, que não acontece apenas na igreja, mas também na escola e no ambiente familiar. A escola surge na época da Contra-Reforma, com o objetivo de fazer uma leitura da Bíblia de maneira divinizada e orientada, a fim de conduzir as crianças à verdade. Aos poucos, ela vai se distanciando desse princípio e o conceito do que seria verdade vai sendo cada vez mais questionado. De todo modo, as práticas e os valores inseridos nas instituições nunca foram alterados rapidamente. Segundo o pensamento de Rousseau, é a própria civilização que corrompe o homem e tudo degenera quando está em suas mãos. Para uma boa educação, seria necessário que as crianças se desenvolvessem no meio onde fossem capazes de voltarem livres à sociedade, sem que ninguém dominasse suas opiniões, para que elas pensassem e criassem por si mesmas. Quem é comandado se habitua a obedecer e a cumprir ordens sem questionar, tal qual o personagem Mauro do conto Dois Irmãos, tido como exemplo pelos pais. O homem só pode ser esclarecido em sua liberdade, através de seus questionamentos que se dão desde criança. Partindo desse princípio, notamos que a personagem Mauro deste mesmo conto, apresentada com desvios de conduta, demonstra ser muito mais esclarecida que aquela considerada modelo para os pais. É possível deduzir, então, que o modo como morre a própria personagem Mauro tem significados importantes no texto de Otto. O menino morre asfixiado, o que poderia ser uma metáfora sobre seu modo de vida, já que não podia expressar suas próprias opiniões e desejos. Ele é impedido de verbalizar por seguir a risco o pensamento religioso. Na sociedade católica, o padrão é que as pessoas permaneçam iguais e nunca questionem princípios. Caso necessário, devem inclusive reprimir desejos. Essas inferências
possibilidade de percorrer todo o livro numa interpretação à luz de filósofos e pensadores que discorreram sobre o desenvolvimento, crescimento e aprendizagem do homem em sociedade sobre grande influência da moral religiosa. A recorrência do sofrimento, decorrente das penitências que há com frequência nos contos, nos revela uma crítica ao modo inconsciente de seguir os dogmas sem qualquer questionamento. As atitudes que poderiam existir na vida de qualquer criança sendo tidas como pecaminosas refletem diretamente na constituição dessas, resultando em traumas e em outras consequências que também pretendem ser abordadas no trabalho. No livro, os castigos eram recorrentes e sempre designados como justos, ironicamente, pelo autor. Os pais de Gilson, no conto Dois Irmãos, do qual tratamos há pouco, mandavam-no ficar contemplando por horas o quadro do irmão que havia morrido para refletir sobre como estava seguindo seu exemplo. Em Filho de Padre, o menino Trindade buscava a vara para sua própria punição. Assim como ele, outras personagens eram insultadas e tinham seus direitos completamente violados. Desse modo, a culpa é introduzida no subconsciente das crianças, que aceitam a pena, algumas vezes sem reação alguma. Gilson de Dois Irmãos representa tão fortemente essa ideia que acaba se mutilando a fim de sentir-se redimido de seus pecados. O tema do pai ausente também é bastante relevante e demarcado em vários contos. O Segredo, Filho de Padre, O Porão, O Moinho, Namorado Morto, todos esses são contos que trabalham com a ausência do pai. Essa falta é bastante impactante na constituição do sujeito, visto que o homem jamais esquece o seu primeiro objeto de amor. A imagem paterna é muito significativa no desenvolvimento da criança e o trabalho buscará retratar essa ausência de maneira a revelar as consequências apontadas nos contos. Para Freud, as chamadas bases narcísicas são constituídas na infância e são essenciais, sobretudo nos primeiros anos de vida. São elas autoerotismo, narcisismo e amor objetal. Segundo ele, se essas bases forem frágeis, sentiremos o mundo como ameaçador, além de podermos ficar presos em algumas das fases sem que possamos alcançar a próxima, o que tornará o desenvolvimento incompleto, resultando em graves consequências. A importância de elencar a infância e sua constituição na obra Boca do Inferno está na infância corresponder à essência da construção social. O juízo moral da criança, fundamentado cognitivamente, desenvolve valores centrados no contato que ela tem com o mundo adulto e, sobre esse aspecto, muitos assuntos relacionados à interpretação da obra são relevantes para a análise. Almeja-se pormenorizar no trabalho o jogo de dependência existente em algumas das personagens de Otto que, ao mesmo tempo em que se veem mal inseridas na vida, se apresentam contra o que a sociedade lhes impõe. Possuem o medo de se confundir com o outro e, de maneira inconsciente, colocam o mundo adulto na posição de fracasso, fazendo do transtorno sua única defesa. Os contos de Otto em Boca do Inferno nos mostram a sua criticidade, preocupação e sensibilidade através de uma literatura que denuncia os maus tratos, os crimes cometidos às crianças no sentido físico, psicológico e moral. Ele conseguiu ver além do seu tempo e a crueldade infantil que retrata por meio literário poderia ser vista quase como um manifesto compreendido por poucos de sua época. Os acontecimentos dos contos são permeados por forte tensão psicológica e se dão em paisagens interioranas, abrindo espaço para complexas interpretações. Em meio a um local pacato, acontecimentos quebram com antigos costumes e desequilibram a estabilidade do ambiente. Otto mergulha suas personagens em dramas existenciais sem o menor pudor de nos apresentar repentinamente severos desfechos. Utiliza elementos de grande simplicidade para inferir ideias e reflexões em pontos bastante complexos de profundidade psicológica. Dentro do espaço de constituição da infância, sejam eles os mais tranquilos, no pomar, no moinho, na horta, na igreja, no quarto, até os mais funestos, no porão ou no cemitério, somos expostos a situações corriqueiras como a do primeiro amor, da primeira comunhão ou de brincadeiras comuns que acabam se transformando em tragédias. Essa tragicidade provém de um meio aparentemente sereno que é alterado pela maldade, que sai inerente ao homem e desvelado nos contos sem piedade. Quando consideramos a possibilidade de haver uma mudança na história, o clímax nos é apresentado e com ele o fim para o qual não há saída. O cenário é um elemento bastante importante na trama, posto que nele há a transição entre a vida privada e a vida pública. No geral, são nos espaços fechados e isolados onde acontecerão as cenas mais marcantes e podemos dizer também que serão neles onde ocorrerão os piores pecados.
Há a presença de muitos animais em todos os contos, seja de estimação, seja delineando os espaços, cuja descrição detalhada do autor nos oportunos momentos possibilita que essas presenças sejam plenas de conotação e abram espaços para diversas análises. Otto Lara Rezende, amigo e contemporâneo de Rubem Braga, Fernando Sabino e Hélio Pellegrino, expôs no livro em questão uma percepção de realidade que incorre em ser desvelada e esmiuçada, logo que é compenetrada de muitos recursos literários e compõe um acervo desmesurado de matéria a ser explorada. Pretende apontar no trabalho o relato que o autor faz em seu conto sobre a decadência de ritos que com o tempo se tornam vazios e mentirosos, e sobre o modo como discorre a respeito de um homem que crê porque não questiona, não busca lógica entre a teoria e a prática. O trabalho pretende elucidar os elementos que faz com que o leitor chocado questione-se sobre as suas próprias bases religiosas, de princípios milenares, que muitas vezes não são colocados em prática nem mesmo pelos defensores e membros da Igreja, através de imagens e ações percebidas numa leitura atenta da obra. Permeados por diversos assuntos polêmicos que podem ser explorados minuciosamente nesse trabalho, moralismo, sexualidade, religião, violência, existentes numa rebuscada e altamente literária produção, ambiciona-se que, tendo como base grandes pensadores e críticos, seja possível fazer analogias e suposições enriquecedoras tanto para a sociedade quanto para a imortalidade da obra desse autor, ainda relativamente pouco estudado. Tomando por base a citação de Baudelaire, do pintor, de que a arte não reproduz o visível, ela torna visível, a importância da realização dessa pesquisa é a de contribuir para que sejam ressaltados na obra de Otto Lara Rezende os elementos estilísticos e semânticos capazes de dialogar com a sociedade, não somente no tempo em que foi escrita, mas também representando a modernidade, atribuindo à mesma uma atemporalidade de obra-prima por muitos ainda não reconhecida. Por fim, menciono parte de uma crônica do autor, que foi publicada com o título Vista Cansada, em 1992, na Folha de São Paulo, que pode justificar sua escolha por personagens infantis em algumas obras, que, inseridas em meios catastróficos, coerentemente aumentam a tensão e a profundidade dos contos. Uma criança vê o que um adulto não vê, tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Nós temos tempo para fazer um comentário. Vou fazer alguns comentários gerais sobre as apresentações que nos deixam felizes a coragem, a alegria, né? E a vontade de mergulhar esses objetos, etc. Eu vou fazer por ordem algumas questões que me vieram, enfim, depois outras observações que vocês queiram colocar. A primeira coisa que me chamou a atenção no trabalho da Beth é o cuidado que ela tem de fazer um traçado, vamos dizer assim, de uma regressão quase que infinita, se for possível, porque exige um fôlego de um levantamento bibliográfico muito grande, né? Por conta da retomada da crítica, que vai à luz da psicanálise analisar obras de Clarice. E o que eu acho também importante pontuar, Beth, é assim, a minha pergunta crucial é: para quê? Né? Quer dizer, para que eu vou fazer esse caminho quase virgiliano, né? de volta a algum lugar, para encontrar essas leituras psicanalíticas e dizer assim, eu queria entender um pouco mais qual é o critério de seleção do que seria positivo e do que seria negativo, né? Como que você vai recortar isso, tendo em vista que me parece ser um critério bastante rigoroso, porque você aponta teóricos que não colocam o texto de banco, como você ressalta, né? E nesse sentido, também acho que tem uma outra questão, para você pensar, assim, para a gente pensar junto. Talvez você esteja indagando um pouco de que maneira o seu trabalho vai contribuir para pensar que, enquanto a Clarice faz ficção, ela também faz o quê? Já que a psicanálise dá conta, às vezes, de olhar para essas problemáticas colocando lá, contores, para retomar o Sérgio Millier, etc., tem outros que vão nesse caminho, né? Quer dizer, o discurso de fabulação
da Clarice Lispector, além da própria ficção. Nossa. É uma questão... É uma tese. Porque é tão interessante, né? Então eu penso assim, é um fôlego que você vai para trás e vai buscar. Eu passo para as outras e depois você... A gente não consegue responder. Não consegue nem eu, por isso que eu fiz. É fácil dizer isso, né? Eu estou num lugar muito confortável. Muito bem. Então são essas coisinhas assim. Tudo bem. É porque o teu trabalho convoca essas perguntas cabeludas, né? Enfim, não tem jeito, né? Juliana, o que eu achei bastante interessante do livro que eu não conheço desse agora é ouvir falar de Hilda Hilst com um tom tão apertado, né? A sua voz é tão doce, lendo a Hilda. Eu fiquei meio assim, nossa, eu tô vendo uma outra Hilda de alguma maneira, mas achei muito interessante porque me parece, Ju, que você vai, dentre tantas coisas que eu estou reportando aqui, tentar pensar um pouco o regime da arte, a partir dessas duas artistas, a Isadora, etc., e a Lígia, né? Então eu lembrei muito de um trabalho do Jacques Rancière, que chama Partilha do Sensível, e ele vai falar das 3 instâncias do regime da arte, né? A ética, a poética e a estética. Então eu acho que é legal você ver se teria alguma coisa a dizer isso, né? Quando você questiona o procedimento das duas, né? Que me parece ser o seu foco principal, pelo menos na exposição, que é muito legítimo de pensar tanto modulações desse gesto artístico, né, das duas, quanto a inserção desses gestos no seu contexto histórico e no abalo dessa mudança de regime de pensamento estético que a gente assiste. O que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ler o seu trabalho foi você localizar, e parecia que você dizia assim, eu peço licença para localizar no contexto histórico a importância das culturas que as duas artistas farão. Isso é raro, às vezes, no trabalho, né? Isso eu acho muito legítimo, isso é muito bacana, porque às vezes a gente encontra análise de sopro e não sabe entender bem que regime de pensamento estético ela está questionando. Então foram essas coisas que chamaram a atenção. Né? E... cadê você? Muitas anotações, gente. É bom, isso aqui. O seu trabalho, eu achei interessante você tomar uma obra pouco conhecida ali, estudada, enfim, né? Estou falando de um lugar de desconhecimento ali, tá? E o que me chamou a atenção, assim, são algumas dúvidas que eu fiquei, porque você faz acho que no seu afã, no seu apaixonamento pelo texto, talvez, né? Pode ser que não é ruim, mas não pode nos deixar, às vezes, um pouco vestida demais pelo apaixonamento, né? Então, assim, a ideia de que achei mais descritivo do que problematizador, nesse sentido, né? Então, eu fiquei pensando, tem muitos pontos, você fala várias vezes, você fala sobre trauma, sobre paródia, sobre crítica religiosa, sobre o contexto social em que se insere da década de 50, finalzinho, que é a publicação do livro, né? E, no entanto, fiquei me perguntando, o seu problema de pesquisa, sua questão nuclear, qual é? Entende? Você tem muitos ganchos aí, muito interessantes para trazer para a gente, eu acho. Mas, quando você fala em voz paródica, que ele assumiria essa voz paródica diante desse contexto, quando insere a crítica ao infantil, talvez seja um gancho interessantíssimo para você pensar como um campo paralelo à voz da própria crítica que faça isso tudo. Né? Então, a mim, não sei vocês, essa impressão, me faltou um pouco um questionamento de problematização nuclear. O que de fato, você quer olhar com mais verticalidade na obra? Talvez não tenha a ver com não tenha deixado Microfone. Estava me apropriando. Talvez eu não tenha deixado tão claro pelo fato. Bom, a pesquisa também não está assim, né? Tá no início ainda, com 2 capítulos só, mas eu acho que fica mais claro quando se tem em mãos talvez a análise de um ponto mesmo, né? Com as minúcias e tudo mais, e cada item. Eu acredito assim que o que eu foco mais mesmo é a questão que eu destaquei no título, que é da religião e da violência mesmo, no contexto da infância. É isso, embora tenha vários ganchos, como você falou, porque assim, me parece uma obra muito rica
quanto mais eu leio, mais eu fico querendo explorar outros elementos, embora isso não tenha ficado tão claro, é essa questão, a questão da religiosidade, da violência na infância mesmo. Exatamente. Não respondo, não tem respostas. Não, eu vou talvez tentar responder, se eu entendi bem a pergunta. A segunda questão que você colocou, até que ponto é ficção? Não é que seja ficção, mas dentro dessa ficção, Além da ficção. Bom, eu não sei, porque eu sempre vejo a obra como ficção, inclusive com a memória, né? Porque não quer dizer que a memória, que a ficção e a memória não estejam falando do real, né, do que está aí. Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta, eu tinha pensado mais de até que ponto é ficção que a Clarice faz, até que ponto não é ficção, sempre é ficção. Inclusive as biografias são ficções, pelo menos eu tô pela linha que o Freud fala, eu vou me pegar um pouco nele agora, que tem um texto que fala exatamente sobre isso. Inclusive biografias e memórias são reelaborações do vivido, não é o vivido, né? Você está sempre reconstruindo o vivido. Mesmo quando se diz que é real, aconteceu, quer dizer, até que ponto aconteceu também. Então essa ideia de ficção para mim, é claro que a gente relaciona a psicanálise com a ficção, aí talvez no sentido que você está falando, enquanto o Béla Emanuel fala que você lê o homem no mundo, e aí nós estamos nos lendo, de alguma forma, né? E como leitor a gente está se lendo também na obra da Clarice, sem dúvida. Mas eu acho que isso não vai entrar na crítica literária para mim, eu não me apegaria nisso. A outra pergunta que você fez, assim, né, para quê? Não, nem entra nisso. Nem eu acho que pode. Eu vou, só para não ficar feio, né, quer dizer que eu não estudei a pergunta, né, mas eu acho que eu entrei um pouco nessa discussão, foi um insight, na verdade. Eu estava lendo um texto do filósofo Lefort, não vou lembrar agora o nome do livro, desculpa, se eu lembrar depois eu falo no final. Ele discutia o que é uma obra de pensamento, não de literatura nem nada, mas uma obra de pensamento. Ele vai dizer que faz parte da obra o que se diz sobre a obra, até que ponto você pensa uma obra sem pensar o que vem antes da obra. Quer dizer, será que a gente leria a Clarice como a gente lê se não tivesse Antônio Cândido antes de nós que falasse alguma coisa? Será que ela seria a Clarice Lispector se não tivesse uma crítica inaugural e colocasse ela no mundo, né, literário? E quantos outros não têm o Antônio Cândido para fazer isso, né? E eu fiquei muito tocada com essa ideia do Lefort, de que ele não está falando de obra de arte, ele até fala, ele está falando de obra de pensamento. Ele é filósofo, está pensando, ele dá o exemplo do Maquiavel, então ele está pensando em obra de pensamento mesmo, até que ponto a gente pode ler sem pensar tudo que foi dito antes. Então eu pensei exatamente nisso, para fazer a pesquisa. Falei, bom, até que ponto a gente também não vai ler Clarice esquecendo de tudo que foi dito dela, inclusive por psicanalistas, né? Inclusive, seja para criticar, e em muitos momentos eu falo, olha, eu acho que essa leitura aqui poderia ter outro caminho, para em outros momentos dizer, eu acho que, como eu comentei o trabalho da Yudi, de que ela chama para o texto dela uma análise que um psicanalista faz, e ela faz uma apropriação muito boa, ela não ignorou o trabalho, por exemplo, esse tipo de coisa. Então é um pouco para... Aí você falou o método, né? Eu estou no começo da pesquisa, então eu estou levantando material. A minha lógica é a seguinte: se eu tenho uma obra da Clarice, como o GH, que é uma das que eu mais estou encontrando textos, o GH tem muito texto que dialoga, texto crítico que dialoga com a psicanálise. Então, o GH será uma obra que eu vou ter que trabalhar e vou ter que trabalhar com esses textos críticos. De repente, tem um outro ponto que tem uma pessoa, um crítico, um psicanalista que fala sobre isso. Eu vou passar por isso, vou citar, mas não será objeto de análise. Não sei se eu respondi mais ou menos assim. Eu queria falar um pouquinho... Ah, bom, você vai deixar eu falar? Não, eu queria... Bom, a mesa foi ótima, gostei de todos os trabalhos, interessantes. Eu vou falar com você, Elizabeth, que esse texto que você citou da pescaria está em fundo de gaveta. No livro de 64. Está em fundo de gaveta. Depois começaram a fazer livros de Clarice sobre misturados e tal, porque, inclusive, porque ela precisava de dinheiro, né? Então, aí, é isso, mas está tudo bem. E eu podia falar uma coisinha? É Fabiana, né? Não, eu sou Juliana. Hã? Eu sou Juliana. Ah, você trocou, Juliana, tá bom. Juliana, achei seu plano muito sofisticado, só ia falar uma coisa. Quer dizer, eu acho super difícil
Porque, na verdade, a Hilda trabalha com palavra, né? Palavra, e a Lígia Clark, não, com objeto, que você pode tocar, né? Você tem que fazer essa passagem, né? Enfim, isso é uma coisa difícil. E a Fabiana? Bom, eu acho esse texto do Otto genial. Eu gosto muito desse texto, muito bom. Só queria lembrar você o seguinte, quer dizer, esse negócio de violência com crianças já tem na literatura muito, né? Nos espanhóis, aqueles livros que perseguem as crianças, na novela picaresca, não é? Tem muita coisa na literatura. Da mesma época. Não é da mesma época. Não, da mesma época não. Não, bem antes, não, século XVII, por aí. Mas enfim, mas existe isso, até o Dickens, que é do 19, toca um pouco nisso. E, então isso já. Eu acho que o livro chocou tanto que ele foi ofendidíssimo, ele foi obrigado a tirar o livro, né? Foi muito ofendido. Passou recolhendo. Porque todo mundo aí fica puro. Que a coisa que é como esse negócio de corrupção. Corrupção, eu não sou. Bom, é isso aí, quer dizer, na verdade, o Otto, aponta de que maneira o estupro é dentro da família, como é que a exploração, o filho de criação, que ele examina, que isso não é muito examinado. O filho de criação é uma instituição escravista brasileira até hoje, né? Essas coisas horrorizaram as pessoas. Esse negócio eu acho que você tinha que chamar bem atenção para isso. É só, falando muito. Obrigada, meninas. A gente continua os debates nos bastidores, né? Com o tempo. Quero agradecer o convite por ele estar aqui. E queria saber se alguém tem alguma questão.